Convido que você pegue aí o santo livro, a palavra de Deus, e abra no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Eu quero ler com você apenas 3 versos. Atos 4, 18 em diante. Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez só para essa leitura. Podemos fazer a leitura da tela todos juntos, pode ser? Vamos lá? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele. O 20. Nós não podemos. Amém. Conserve-se aí de pé, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela porção da Tua palavra lida, Senhor meu Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha, Senhor meu Deus, trabalhar nos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, tenha liberdade, ó Pai, através do Teu Espírito, ó Pai, para, Senhor meu Deus, agir, ó Pai, curar, libertar, restaurar, quebrar cadeias, ó Pai, e fazer, ó Pai, tudo o quanto o Senhor determinou, ó Pai. Nós somos Teus servos, ó Pai, usa, Senhor meu Pai, e que somente o Teu Espírito fale, ó Pai, nesta noite, cale toda a carne, ó Pai, e que venha, Senhor meu Deus, o pão vivo do céu, ó Pai, para alimentar, Senhor meu Deus, o Teu povo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. A primeira perseguição à igreja de Atos dos Apóstolos, recém-formada, e Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, disse que os sacerdotes representavam a intolerância religiosa. Estavam ali, como diz lá no verso 1 do capítulo 4 de Atos. Então Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E ele vai dizer o seguinte, que os sacerdotes então representavam a intolerância religiosa, o capitão do templo a hostilidade política, e os saduceus a incredulidade racionalista. Os saduceus negavam a doutrina da ressurreição. A posição deles era claramente conflitante com as dos apóstolos, pois estavam ali para pregar sobre a ressurreição. Essa era a pregação deles nos últimos dias. E o verso 2 vai dizer: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Não há pregação, não há palavra, não há evangelho. E aqueles homens eram os liberais da época, tão liberais e amigos do erro, que não sobrava tolerância alguma para o evangelho. Eram decididamente contra a doutrina da ressurreição e de anjos e de tantas coisas. Eram tidos até parecido com os pseudo-intelectuais da nossa época, que se acham muito importantes para acreditar no sobrenatural de Deus. Nós temos alguns teólogos, como o Bultmann, por exemplo, que ele começa a trazer para a interpretação bíblica tudo que há de sobrenatural, ele tira fora. E só sobra então os preceitos morais. Mas deixa de ser então o evangelho. Eu anotei aqui, isso aqui eu não sei de onde eu peguei, mas é uma coisa que eu uso há tempo já. Cuidado com a mente aberta demais.
pois o seu cérebro pode cair no chão e você nem perceber. Quando você começa a abrir exceções e aceitar coisas, quando vai ver, você já passou do ponto. Existem pilares que não devem ser tirados jamais. Numa reforma existem paredes estruturais. Eu trabalho com edificações lá no prédio lá onde eu trabalho. A pessoa vai fazer a reforma, ela tem que ter o parecer do engenheiro, o ART, o RRT. E existem algumas paredes que não podem ser removidas, porque senão o prédio inteiro cai. É assim que tem que ser. E eu quero fazer com você aqui uma análise expositiva do capítulo 4 de Atos. Se não me engano, acho que o pastor até citou, não sei se foi domingo, a cura do aleijado na Porta Formosa, não é, pastor? E esse aqui é o desdobramento deste milagre do aleijado na Porta Formosa. É por isso que esses homens estão sendo interrogados. O verso 3 ele vai dizer, vamos analisar aqui, versículo a versículo. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. Lembrando que no Pentecostes, em Atos 2, nós vemos lá o relato, onde no sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram e agora o número havia aumentado. O Sinédrio, então no dia seguinte, vai fazer um inquérito para colocar fim aos perturbadores, mas acaba por dar uma oportunidade para que os apóstolos pudessem testemunhar ainda mais a respeito de Cristo. Verso 5 diz: no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Note bem só um detalhe: Anás era sogro de Caifás. E Anás aqui é relatado como sumo sacerdote. Ele já não era mais o sumo sacerdote, mas ele ocupava um cargo de influência. Para você ver que nem mesmo se obedecia à lei de Moisés, na verdade era mais uma questão política do que de fato a observância da lei. Então o genro dele, o Caifás, é que deveria ter o título aqui, né? Mas com certeza também ele fazia aquilo que o sogro mais velho impunha ele, e ele abraçava também. E estava toda a família deles reunida, pois queriam a qualquer custo deter a pregação. Quando se quer deter o evangelho e se pega ranço da palavra de Deus, as pessoas, tem pessoas que saem de qualquer buraco para aparecer, para poder criticar o evangelho. Verso 7 vai dizer: mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Foi a bola levantada e Pedro não perdeu a oportunidade. Como o próprio apóstolo Pedro vai dizer na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, ele mesmo vai dar a instrução dizendo: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mas como assim vão ser felizes? E ele continua: não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós devemos, enquanto cristãos, estar preparados para responder a qualquer um. Porque não que nós devemos ofender as pessoas com debate, de forma alguma. Você não está autorizado a fazer isso. O evangelho não serve
para machucar as pessoas. O evangelho não serve para ferir pessoas. O evangelho é a palavra da vida e da salvação. A pessoa tem que ter nitidamente a consciência de que você está tentando salvá-la da morte eterna. É isso que você tem que estar para responder à razão da vossa fé, da esperança que há em vós. Eu lembro daquele filme, acho que é Deus Não Está Morto, e tinha lá uma banda, e a jornalista veio cheio de mágoa no coração, porque ela estava com uma notícia de que tinha recebido um diagnóstico de câncer. E ali ela veio, mas vocês cantam pra quê? E que perda de tempo é esse? Não sei o que e tal. E os rapazes nem sabiam o que estava acontecendo, os rapazes da banda, e eles ficaram assim parados. Olha, moça, é no que a gente se está firmado, é a palavra de que a gente vai ter a vida eterna. É nisso que nós estamos firmados. E você está firmado em quê? E quando eles disseram, você está firmado em quê? Ela desagou, porque ela não estava firmada em nada. O mundo não está firmado em nada, enquanto que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Tudo o que acontece nesse mundo tem uma explicação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso não entender, mas eu sei que é o melhor para mim. Olha, eu explicava até para os meus alunos a respeito do Salmo 23, olha só como fala, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que significa isso, meu irmão? Por amor do seu nome. Você carrega o nome de Deus por onde quer que você vai. Todos sabem que você é cristão, todos sabem que você é um crente em Jesus. Se você passa necessidade, é o nome do Senhor que está em jogo. Quase vim com a camisa sem passar hoje aqui. Se eu viesse com a camisa sem passar, minha mulher falou assim, não, eles iam falar de mim, não de você. É a lógica dela. Né? É a lógica, geralmente é assim, não é? Então, se eu sou um crente em Jesus, e eu ando o pior dos piores, me arrastando e mendigando ainda aí, quem é o nome que vai ser blasfemado? Por amor do nome dele. Ele fala, você é meu filho, você leva o meu nome, você leva o meu DNA do céu, eu cuido de você. Por amor do nome dele. E essa é a verdade, da razão que está em nós. Então Pedro tem então mais uma chance de falar. Olha como o Senhor é misericordioso. Pedro tomou a palavra no Pentecoste e fez uma pregação da qual se converteram 3.000 almas. Pedro então é cheio do Espírito Santo. Depois, aquele homem paralítico na porta do templo Formosa, aonde ele é a porta principal. Se você ler Neemias, você vai ver que tem a porta do peixe, a porta da água, a porta daquilo. São 12 portas. E a porta Formosa é também conhecida como a porta dourada. Era a porta principal do templo, que dava de frente, rumo aonde nascia o sol. Por isso que ela levava o nome de porta Formosa, porque brilhava aquilo ali, refletia naqueles adornos dourados do templo. Aquele homem estava ali. Ele é curado quando os apóstolos ele vai dizer que dessem alguma coisa a ele, e ele vai dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem levantou, e fez-se um alvoroço quando aquele homem foi restaurado da sua enfermidade, e aquelas pessoas se juntaram, e Pedro então pela segunda vez toma a palavra e prega para aquela multidão. Mas agora, em decorrência disso, Pedro é levado perante o Sinédrio para falar uma terceira vez. Aquele que havia negado ao Senhor 3 vezes, agora tem chance de testemunhar pela terceira vez sobre o poder de Deus. Pedro havia chorado amargamente quando Jesus disse, ao cantar do galo me negará 3 vezes. E ele dizia palavras
de maldições, de tantas coisas. Não conhece esse homem, não conhece esse homem. E o galo canta, e quando canta, aquele homem chora desesperadamente, porque Jesus olha para ele e ele fala: como eu posso ter negado o mestre? Mas o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor levanta. E esse homem está aqui arrastando multidões por amor a Cristo. Continuando o verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Veja bem, os doutores da lei não puderam fazer nada por aquele homem, muito menos sustentá-lo na sua enfermidade, porque ele estava ali a mendigar. E agora Pedro diz que aquele a quem vocês crucificaram e ressuscitou dentre os mortos, fez aquele homem andar. Verso 10: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Jesus é a pedra rejeitada, porém essencial para a construção da salvação de todo aquele que crê. Como diz no verso 11: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. É a pedra principal da construção. É onde toda a construção está baseada. E nos Salmos já havia a profecia de que essa pedra seria rejeitada. E essa pedra é Cristo. E esse verso 12, que é um verso central na base para o Evangelho. E ele é lindo, eu gosto demais desse verso. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não é Maria, não é Joaquim, não é Antônio, não é outro nome que não seja o nome de Jesus, o Filho de Deus. O verso 13 vai dizer: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Algo de sobrenatural estava sobre aqueles homens. Eles eram pessoas simples. Como agora falavam com tamanha ousadia, senão pelo Espírito Santo que falava através daqueles homens. Homens rudes e sem instrução formal, agora calavam os doutores, porque era o Espírito Santo que estava usando aqueles homens. Verso 14 diz: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam contra eles. Meus irmãos, a presença daquele ex-aleijado no tribunal era constrangedora. Não havia como negar o milagre que estava diante dos olhos de todos. Incontestável. E o verso 15 vai dizer: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Eles começaram a fazer uma reunião entre si. E o verso 16 dizendo, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. O agir de Deus é notório, é incontestável. Contra fatos não há argumentos. O homem era aleijado e agora estava andando. Por onde passa o Evangelho, ele transforma, ele gera vida, ele restaura, ele cura, ele liberta. E a
ainda que seja um vale de ossos secos, o Senhor coloca de pé. Meu irmão, é assim em todo lugar onde o Evangelho chega. Traz vida. Glória a Deus. Verso 17, vamos lá. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Verso 18, então chamando novamente, ordenaram que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Como que eles dizendo, ok, vocês estão certos, não tem o que fazer, né? Mas dá para manter em segredo isso daí? Tem como os senhores aí, por favor, manter na miúda? Vê se não fica espalhando, porque isso aí está dando problema. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio, o coração, meu irmão. Aquilo que enche o nosso coração é aquilo que vai ocupar o maior lugar da nossa boca. É o resultado do que está no interior. Se eu só falo de rancor, de mágoa, de doença, algo está errado lá dentro. Quando eu falo do amor de Deus, eu demonstro que eu fui transformado. Verso 19 diz, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meu irmão, não há cristão autêntico que viva de boca fechada. A vida do verdadeiro cristão é uma vida de testemunho por onde quer que ele vá. É o sal que muda o sabor. É a luz que não tem como esconder. É o sol do meio-dia brilhando. Como você vai esconder isso? Não dá. É impossível. E o verso 21 vai dizer, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. E olha só o 22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Tem um detalhe aí. Só quem vai ler lá Atos 3:2, o texto da cura dele, é que vai saber que aquele texto diz claramente que ele era coxo de nascença. Ele era coxo há mais de 40 anos. Possivelmente 40 anos na porta daquele templo, marcando aquele mesmo lugar, que possivelmente já devia ser até afundado do lugar que ele ficou sentado por 40 anos. Todos conheciam aquele homem. E de repente aquele homem entra andando no templo. O verso 23 vai dizer, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E eles vão citar o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Isso aqui serve para os dias de hoje. Por que se enfurecem as nações? E elas conspiram, mas é em vão a conspiração. E eu vou dizer por que é em vão. Porque quanto mais se tenta malhar o evangelho, quanto mais se tenta denegrir o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, mais eles saem perdendo ainda, porque a coisa vira. E eles falaram no verso 27, de fato Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, porque esse era o plano de Deus. 29,
Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles fazem essa oração. Senhor, eles conspiraram, eles fizeram tanta coisa, tentaram abafar o evangelho. Senhor, nos dá coragem, agora que a gente vai pregar mesmo, agora que a gente vai enfrentar mesmo. E o que foi que aconteceu quando eles terminaram de orar? Verso 31 vai dizer, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, o lugar tremeu. Resposta de oração. Ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam coragem para pregar. Ninguém pode deter a igreja, porque ela tem missão dada por Deus nesta terra. Ninguém. E agora, eu fico pensando, né? Num evento mundial, transmitido para todas as TVs do mundo, o que acontece num evento internacional que repercute em todos os continentes do planeta? Todos vêm. Que chance nós temos de pregar o evangelho, satisfazer a grande comissão, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Que oportunidade temos melhor do que uma Olimpíada? E aí quando a gente está quietinho, está acomodado, e tudo está acontecendo, que a gente está respeitando as regras, a gente é bonzinho, né? Quando vê, pensa que não, coloca lá um espetáculo grotesco, uma blasfêmia, e aquilo ali vai no Twitter, lá no X, lá em Trend Toppings, lá em cima, todo mundo comentando. Não, está errado, está errado, está errado, está errado. E eis que o Senhor começa a usar de uma forma, meu irmão, que eu nunca vi uma Olimpíada para se falar tanto do nome de Deus igual a essa. Quem sabe isso não teria sido igual se eles não tivessem feito da forma como fizeram. Porque onde havia o pecado, superabundou a graça. É dessa forma, meu irmão, é dessa forma. O pastor até falou aqui, eu tinha comentado com ele. Os atletas das Ilhas Fiji, um país onde a maioria é cristã, louva a Deus com o hino nacional deles, que é o mesmo hino da harpa. Os guerreiros se preparam. Na onde eu cresci, na Igreja Batista, era olhando para Cristo. Lembra, Moisés? Olhando para Cristo, o autor da salvação. E aqueles homens cantam o hino deles e choram. Porque antes de chegar o evangelho, naquela ilha, meu irmão, eles eram canibais. Eles eram miseráveis, eles não tinham nada. Hoje, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano das Ilhas Fiji, é melhor do que o nosso. É coisa extraordinária. E eles fazem culto de adoração na Vila Olímpica. E quando aqueles homens pegam um violão e começam a adorar, todos os outros atletas dos outros países saem para ver tamanha beleza que são aqueles louvores. Isso já está testemunhando, meu. Isso já está falando. E olha, eu tomei a liberdade de anotar alguns nomes aqui, só para deixar registrado. Quem sabe passou batido, quem sabe isso aqui, quando você viu aí o Globo Esporte, não passou, né? Mas eu vou falar aqui para você, ó. Cordano Russell, skatista canadense de 20 anos, deu ao seu país a melhor colocação das Olimpíadas e quando apresentado, gritou, Jesus is King, Jesus é rei. Andrea Spendolini,
nadadora britânica, diz em entrevista que sempre glorifica ao Senhor antes das competições. Citou Josué 1:8, ser forte e corajoso. Ganhou medalha de ouro no Mundial de Natação. Carlos Yulo, medalhista de ouro pelas Filipinas, quando recebeu a medalha disse: é tudo para Deus. Scott Scheffer sofreu dores de cálculo renal antes da competição. Disse que ele quer conhecido não como a maneira pelo qual joga o golfe, mas por ser um crente em Jesus. Ganhou medalha de ouro. Tatiana Smith, sul-africana, nada com uma touca escrita em latim, Soli Deo Glória, que significa toda a glória somente a Deus, e disse: eu nado para a glória de Deus. Foi ouro na Olimpíada anterior e ouro em Paris novamente. Novak Djokovic, que você conhece, que é o maior tenista de todos os tempos, quando perguntaram sobre a expressão, sobre a proibição de expressar a sua fé nas Olimpíadas, sacou uma corrente com uma cruz para fora e disse: antes de eu ser um atleta, eu sou um cristão. E ganhou o ouro e se consolidou como o maior tenista de todos os tempos. Nimi Nunes, a líbero da seleção brasileira de vôlei, é assembleiana, e o DJ francês soltou um corinho de fogo no meio da partida. Raíssa Leal, que você conhece muito bem, é da Igreja Batista Imperatriz do Maranhão, citou João 14,6 em libras na frente das câmeras, medalha de bronze. Gabriel Medina, Bola de Neve Church no litoral de São Paulo, congrega na Igreja Bola de Neve Church do litoral de São Paulo, litoral norte, fez a melhor pontuação em um dia, apontou o dedo para cima, tiraram a foto mais bonita da Olimpíada, e ele colocou no Instagram dele, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, medalha de bronze. Larissa Pimenta, atleta do Clube Pinheiros, do lado lá onde eu trabalho, enfrentou a campeã da categoria, a italiana Odete Gilfrida. Havia evangelizado a oponente e não acreditou que havia ganho da campeã. E ouviu a oponente dizer: agora levanta e dê glória ao Deus que você me falou. Ganhou medalha de bronze. Tatiane Wellston Webb, citando o versículo bíblico de Jeremias 17:7, a surfista de 28 anos disse que é feliz quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Foi medalha de prata no surf. Caio Bonfim, da Marcha Atlética, da Assembleia de Deus de Sobradinho, Distrito Federal, a família dele assistia e orava e louvava durante a competição, medalha de prata. Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista brasileira em Olimpíadas, com 6 medalhas após conquistar o ouro em Paris. Passou o Torben Grael, né? Louvou a Deus antes de vencer e disse: Deus está preparando algo, e foi campeã, vencendo a maior atleta da modalidade americana, Simone Biles. Vamos só mais um. Bia Souza conquistou o ouro no judô e pediu louvor na TV Globo. Todavia me alegrarei. E a TV Globo teve que tocar o louvor. Isso é para a glória de Deus, meu irmão. Isso não é para a glória de igreja A, B ou C. Não é isso que a gente está falando. Não é propaganda de igreja. E se você se escandalizou aqui de eu falar de púlpito de Olimpíada, leia 1 Coríntios, lá está falando de Olimpíada também. Né? Quem estava na vigília sabe. Não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado, porque o versículo 19 diz: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ai de nós se nós fecharmos a boca. As pedras falarão em nosso lugar. No meu lugar, pedra nenhuma vai falar. Eu glorifico a Deus constantemente. Não precisa pedra nenhuma falar no meu lugar. E ai de você se você se calar e a pedra ficar falando no seu lugar, meu irmão. Eu estou dizendo isso no sentido espiritual,
Porque muitas vezes a gente se cala e Deus manda até o filho do mundo vir falar para a gente, para poder lembrar quem é a gente. Filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A glória é de Deus, meu irmão. Olha, não sei se a minha esposa vai querer testemunhar aqui, se ela está assistindo aqui agora, de repente, mas não dá para ficar calado, meu irmão, não dá para ficar calado. Vocês sabem que a minha esposa lutou contra um câncer, né, há mais de 10 anos, e quando o Senhor tratou comigo, que eu falava com o pastor Silvio, e eu dizia para ele: pastor, eu tenho chamado desde bebê. A minha mãe teve um sonho ainda grávida de que eu seria do ministério, de que eu teria um ministério na casa de Deus, mas eu não podia nem falar, eu tinha problema de fala. Até os 4, 5 anos eu não falava, meu irmão. Eu não falava, eu tinha um comprometimento sério. Como Deus ia fazer a obra? Não, mas Deus é grande, Ele operou o milagre. E hoje falo 3 idiomas. E aí, quando chegou na hora que o pastor falou: meu irmão, eu tenho orado e eu devo chamar você ao ministério porque o Senhor apontou. Eu falei: eita, é agora. É agora. E eu falei: eu preciso orar. E ele falou: não, tudo bem. Começo eu já logo, igual Jeremias: não. E ele: não, é assim mesmo. Esse é um dos testes. Quem fala: eu posso, eu rebento com tudo, esse aí não serve. Mas aquele que fala não, o pessoal já sabe. E eu fui orar e Deus falou comigo: olha, cuida das minhas ovelhas, que eu cuido da tua amada. Eu fiquei com aquilo no coração e eu falei para minha esposa: o Senhor já te curou. O Senhor já te curou. Porque o Senhor me pediu para eu seguir um caminho, e eu vou seguir, e eu vou obedecer. E através da obediência é a consequência. Aquilo que você semeia, você colhe. É o mundo espiritual, meu irmão. É o preço que se paga, não pela salvação que foi paga na cruz, mas o preço porque por aquilo que nós estamos caminhando nesse mundo, tem um preço. Ela começou a fazer o tratamento, e um medicamento experimental ainda. Não se tinha ainda certeza de qual seria a resposta. E começou a ir bem. Ela já, quem não sabe, esse câncer dela já tinha passado para intestino, para pulmão, para o duodeno. Eu brinco que ela parece a boneca Emília. Ela é toda costurada, que vocês não veem o que eu vejo, né? Ela é toda costurada, na frente e atrás, né? E eu falava: o Senhor está com você. E os últimos exames não tinha dado nada. E num dia desses, dos 12 dias, agora eu não me lembro agora se foi provavelmente foi o último mesmo. Tinha um ministério de louvor aqui que estava adorando. E uma ministra de Deus aqui, que nunca nem viu a minha esposa, desceu do altar, apontou para o peito dela e falou: eu, o Senhor, estou tirando. Sou eu que estou tirando. Para quem não sabe, a minha esposa tem um catéter no peito, que é onde ela toma medicação. Aquilo ali fica embaixo da pele, escondido, para poder tomar agulhada ali, fica ligado direto no coração aquilo. E aquela ministra de Deus aqui não sabia de nada. E aí ela falou: meu Deus, a gente passou por um vale estreito, o convênio cancelou, veio outro convênio, e agora tem que ficar limpando esse catéter, tem que ficar fazendo coisa. E agora, quando foi hoje, o médico escreveu: paciente com recidiva, ou seja, o câncer que morreu, respondendo bem ao tratamento há mais de 5 anos, tirar o catéter. O Senhor nosso Deus cura o câncer. O Senhor nosso Deus ainda faz milagres. O Senhor nosso Deus nos ama e cuida de nós por amor do seu nome.
O que seria da minha pregação aqui, meu irmão, se eu dissesse para vocês uma coisa que eu nunca vi, não vivo, não conheço, não experimentei. Mas o Senhor permitiu que eu passasse por isso, eu e minha família, para que pudesse abençoar a vida de outros. Tome posse aí, o Senhor está curando a tua vida também, libera uma palavra de cura sobre a tua vida. É dessa maneira que o Senhor age. Eu não posso me calar, porque o que eu tenho visto e ouvido é maior do que a mim. Vaza, eu não consigo, transborda de dentro de mim. Essa é a mensagem do Evangelho, amém? Dobra o seu joelho aí onde você está, ainda temos uns minutinhos aí, vamos fazer um tempo de oração. E eu quero falar com Deus aqui, quero clamar ao Senhor pela tua vida. Aleluia, querido Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso. O que temos, ó Pai, experimentado, ó Pai, da Tua parte, ó Pai, temos visto os céus abertos, ó Pai, e o Senhor abençoando, o Senhor curando, o Senhor restaurando, o Senhor glorificando o Teu santo nome, aonde o Teu nome era blasfemado, o Senhor exaltando no lugar mais alto de pódio, colocando medalhas no peito daqueles que não se calaram diante da estátua de Nabucodonosor, aqueles que não se calaram diante da estátua do sistema. Oh Senhor meu Deus, oh Senhor meu Pai, nós temos um prazer, ó Pai, indescritível de servir na Tua obra, de trabalhar para o Senhor, de nos desgastar, Senhor meu Deus, e fazer, ó Pai, coisas, ó Pai, que perante a Ti não é nada comparado à Tua graça, ao Teu amor, ao que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Oh Deus maravilhoso e grandioso, eu Te peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja visitando a Tua igreja nesta noite, Senhor meu Deus. Libera, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, oh Senhor meu Pai, a unção de cura sobre o Teu povo, Senhor meu Deus. Libera, Senhor meu Deus, a palavra da verdade que cura, restaura, liberta, oh Senhor meu Deus, que faz restaurar, ó Pai, os laços de família quebrados, ó Pai, que faz, ó Pai, restaurar, Senhor meu Deus, oh, que cura não somente as doenças, mas que cura, Senhor meu Deus, as doenças da alma, a tristeza, o desânimo, oh Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levanta, Senhor meu Pai, oh Senhor meu Pai, o caído, ó Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus, como o Senhor, ó Pai, fez ali, ó Pai, naquela profecia do vale de ossos secos. O Senhor não precisa de nada da nossa parte, o Senhor pode usar o pó, o Senhor pode usar o caído, o Senhor pode usar, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, usou a vara na mão de Moisés, ó Pai, que não era nada, oh Senhor meu Pai, usa, Senhor meu Deus, multiplica, Senhor meu Deus, restaura, conserta, Senhor meu Deus, aquilo que não está direito, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, oh Senhor meu Pai, pelo Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem aqui ovelhas do Seu pastoreio, o Senhor tem aqui, Senhor meu Deus, filhos Teus, ovelhas do Teu rebanho, que atendem pelo Teu chamado, Senhor, oh Pai, que conhecem a Tua voz e Te seguem, Senhor meu Deus, oh, eles não acompanham a estranhos, eles acompanham aquele, Senhor meu Deus, que é o verdadeiro pastor, oh Senhor meu Pai, e se elas são ovelhas Tuas, Senhor, por amor do Teu nome, como diz, ó Pai, na Tua palavra, oh Senhor meu Deus, cuida, Senhor meu Deus, de cada um deles, ó Pai, tira todas as dores, ó Pai, seja dor nas costas, dores lombares, ó Pai, caroços, ó Pai, oh Senhor meu Deus, nódulos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaura a pressão arterial, ó Pai, restaura o diabetes, ó Pai, traz, ó Senhor meu Deus, a glicose normal, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, restaura, Senhor meu Deus, oh Senhor meu Pai, seja, ó Pai, a doença qual for, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, liberte, Senhor meu Deus, cuida, Senhor meu Deus, das famílias, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cuida das
as crianças, ó Pai. Guarda, Senhor meu Deus, livra de todo mal, Senhor meu Pai. Coloca os teus santos anjos ali, ó Pai, onde os pais não estão, ó Pai, aonde os avós não estão, aonde, Senhor meu Deus, ali, ó Senhor meu Deus, estão indefesos, ó Pai, muitas vezes na escola, ó Senhor Pai, no caminho, Senhor meu Deus, aonde for, ó Pai, guarda, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, coloca os seus santos anjos, ó Pai, ao redor, ó Pai, dos nossos pequenos, ó Pai, ó Senhor Pai, mesmo, Senhor meu Deus, a questão da internet, ó Pai, blinda, Senhor meu Deus, os olhos e ouvidos deles, ó Pai, para não ouvir, ó Pai, não se contaminar, ó Pai, ó Senhor meu Pai, com as mesas do diabo, Senhor meu Deus, com coisas que o inimigo tem feito colocar, ó Pai, na cabeça dos jovens, ó Pai, ó Senhor meu Deus, fazendo, ó Pai, que muitos, ó Pai, questionem a fé em Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, restaure, ó Pai, as casas, ó Pai, aqui representadas, ó Pai, restaura os lares, ó Pai, restaura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os lares dos que nos acompanham, ó Pai, pela internet também, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, consagramos a Ti, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, consagramos, ó Pai, a Ti, ó Pai, o nosso trabalho, ó Senhor Pai, o ganha-pão de cada um dos irmãos aqui, Senhor, o sustento, as aposentadorias, Senhor meu Deus, as pensões, ó Senhor Pai, o Senhor é que conhece, Senhor meu Deus, ó Senhor Pai, diante do juiz, ó Senhor Pai, o papel do advogado, ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faz justiça aos teus servos, ó Pai, aqueles que estão esperando, ó Pai, uma definição, um juízo, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o justo juiz, ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cuida, Senhor meu Deus, de cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor meu Deus, uma vida, Senhor meu Deus, em paz, ó Pai, e poder, ó Pai, glorificar o Teu santo nome, Senhor, e poder testemunhar que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, que grandes coisas tem feito o Senhor na igreja evangélica Ramá, e por isso nós glorificamos o Teu santo nome. Faz, ó Pai, uma diferença, ó Pai, na vida daquele que não está percebendo, ó Pai, o Teu agir, ó Pai, abre os olhos espirituais e mostra que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo, em nome de Jesus, ó Pai, oh Senhor meu Deus, acrescenta a nossa fé, ó Pai, enche, Senhor meu Deus, o nosso viver, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, testemunhar, ó Pai, aonde quer que formos, ó Pai, ser o sal da terra e luz do mundo, e que as pessoas possam ver Cristo em nós, quando olhar para esta serva, quando olhar para este servo, vejam a glória de Jesus sobre a vida dele, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus é tremendo. É bom demais falar do amor de Deus. Eu não estava escalado aqui para vir hoje, mas Deus sabe de tudo. Porque realmente, se a gente não fala, a gente explode, né? Tamanha é a alegria de poder compartilhar com vocês. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? O pastor quer dar algum recado? Amém? Então, levante a sua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus sobre a terra. E aquele que crê diz: Deus abençoe. Glória a Deus.